Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, em São José do Rio Preto, canal 7 da NET, para toda Rio Preto, para toda a cidade, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e do mundo também, por que não? Hoje nós vamos começar conversando sobre um tema bastante bacana. A gente já conversou algumas semanas atrás sobre esse assunto. Como nós temos mais um evento previsto para amanhã sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui hoje a professora Lúcia Granja, professora do Programa de Pós-Graduação de Letras do IBILSE em São José do Rio Preto, IBILSE Unesp. Professora, muito obrigado pela sua presença em nosso programa dessa vez, para mais uma vez a gente conversar sobre esse evento. O evento é um evento organizado pela reitoria da Unesp, que como parte das comemorações, das celebrações do aniversário de 40 anos da universidade, está realizando um evento acadêmico denominado Unesp 40 mais 20, cuja proposta é realizar uma ampla discussão com um olhar retrospectivo dos seus 40 anos de história e prospectivo para os próximos 20 anos. Esse evento acontecerá no dia 28 de junho de 2016, das 8 às 17 horas, no auditório do Centro Paula Souza, em São Paulo. Mas até lá, antes disso, cada unidade da Unesp promoverá debates sobre os temas que serão abordados pelo Unesp 40 mais 20. Amanhã, aqui em São José do Rio Preto, amanhã das 14 às 17 horas, no auditório B do IBILSE, o tema vai ser internacionalização, multiculturalismo e mobilidade. Os debatedores vão ser a professora Gisele Manganelli Fernandes e Roger Darros Barbosa. A professora Lúcia Granja é professora, como eu já disse, de pós-graduação de letras do IBILSE, e nós vamos conversar com ela um pouquinho sobre isso, sobre esse evento que acontece amanhã em São José do Rio Preto. Professora, muito importante essa disposição da universidade discutir não apenas os 40 anos que passaram, mas os 20 anos que vêm por aí. Uhum. Certamente há muita coisa a ser discutida para esse futuro também. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde, Rei, boa tarde a todos. Eu é que agradeço pelo convite, pelo espaço que é a TV da universidade, para que nós possamos convidar a população a conhecer melhor o trabalho que a gente faz ali e, enfim, para nos visitar também. Então, a Unesp, né, é uma das 3 universidades do Estado, como todos sabem, é uma estrutura multicamp, e um campus importante dela, justamente pela diversidade e variedade de atividades, é o campus aqui de São José do Rio Preto, que a maioria das pessoas conhece como IBILSE. E a Unesp, IBILSE é o nome do instituto, né? IBILSE é o Instituto de Biociências, Letras, enfim, e Ciências Exatas dentro da Unesp. E a Unesp é uma universidade que tem, ultimamente, pensado muito, né, prospectivamente, tem tentado prever as suas ações para os próximos anos. Quer dizer, não é uma estrutura fácil, porque são mais de 20 campi espalhados pelo Estado e uma reitoria centralizada na capital, em São Paulo. Mas, mesmo assim, foi uma universidade que avançou muito, progrediu muito nesses últimos 40 anos e, sem dúvida, esses próximos 20 anos, o planejamento que se está fazendo, e nele se inclui a questão da internacionalização, da mobilidade, enfim, do multiculturalismo, por isso é tão importante debater esse tema, serão responsáveis, então, pelo futuro e pelo desenvolvimento ainda maior da universidade nos próximos 20 anos. Eu estava conversando com a senhora, professora, a gente falando em internacionalização, é da essência da universidade, né? Ter essa janela para o mundo, e a gente percebe que o campus aqui de Rio Preto tem essa janela para o mundo, está muito internacionalizado, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. É muito comum a gente, passeando pelos corredores do IBILSE aqui em Rio Preto, encontrar alunos, pesquisadores de outras regiões do mundo, inclusive, não é isso? Isso e cada vez mais, né? Eu acho que existe uma presença de estrangeiros importantes na cidade por causa da universidade, e isso se dá em várias frentes, né? Tanto nós abrimos o IBILSE a professores e pesquisadores estrangeiros que trabalham junto com os professores daqui, quanto
ultimamente, nós temos feito muitos convênios de mobilidade dos alunos, né? Também mobilidade dos professores. Então, o professor daqui pode dar aula numa universidade estrangeira e é frequente que professores estrangeiros venham dar aula aqui como professores convidados. Mas até mais importante que isso é que a gente expanda essas atividades para os alunos. E os alunos têm feito isso tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação. Então, a gente pode pensar que só o aluno de pós-graduação é que vai para o exterior, mas não, o aluno de graduação também, porque há vários convênios agora com universidades, tanto do Mercosul quanto europeias, até mesmo universidades norte-americanas, para as quais os nossos alunos vão e de onde muitas vezes nós recebemos alunos. Temos recebido também, é justo dizer, alunos africanos aqui no IBIUSI. Então, realmente existe essa diversidade e você tem toda a razão, né? Universidade, o próprio nome já diz, é a abertura para o mundo, né? Então, a gente procura trabalhar com os nossos alunos sempre nessa perspectiva. Isso sem dúvida, muito importante, né? E esses 3 temas que fazem parte do temário da reunião de amanhã, né, do painel de amanhã, que acontece aqui no IBIUSI, internacionalização, multiculturalismo e mobilidade, estão, de certa forma, muito abrangidos nessa questão, né? Quer dizer, à medida que você internacionaliza, gera uma possibilidade de mobilidade acadêmica para os alunos, para os docentes, inclusive, faz parte dessa história, né? Tudo faz parte dessa grande estratégia, dessa grande intenção do Instituto, do IBIUSI em São José do Rio Preto, para aprimorar os conhecimentos dos alunos, dos docentes. O objetivo final é sempre esse, né, professor? Isso é dentro de um programa mais amplo da universidade, né? Você tem falado muito de internacionalização na Unesp nos últimos 10 anos, talvez, né? Porque, veja bem, né, as universidades hoje em dia, elas são ranqueadas, né? Existem vários rankings de classificação, um ranking importante é o ranking de Xangai, e disso resulta, né, que as universidades elas têm que ter ainda mais esse processo de abertura e de troca, né, de troca de experiências acadêmicas. Houve, eu acho que um período aí de grata coincidência, né? Esse programa de internacionalização da universidade coincidiu, porque, né, enfim, como o nosso público sabe, a Universidade Unesp é uma universidade do Estado de São Paulo, mas coincidiu com um momento em que também o governo federal brasileiro estava investindo muito nesse processo de mobilidade, então mandando estudantes para fora do Brasil, porque é fundamental, na realidade, que eles mostrem o que é o Brasil, porque as pessoas lá fora não sabem, né? Mostrem como a nossa universidade aqui, ela é boa, ela tem projetos avançados, né? Ela se preocupa em justamente inserir o estudante e o docente no exterior para que ele possa ali trocar experiências, adquirir conhecimentos e trazer para o Brasil, de modo que isso vá contribuir com a pesquisa e com o ensino e com o aprimoramento mesmo dos processos educacionais brasileiros. Professor, é especialmente importante ressaltar o ponto de que, além de tudo isso, ela é também gratuita. Trata-se de uma universidade gratuita, tanto para pós-graduação quanto para graduação. Isso. Mais do que gratuita, porque existem, na verdade, benefícios que podem auxiliar alguns alunos que não tenham condições de se manter na cidade, Exato. Por exemplo. Então tem todo um trabalho nesse sentido também, de moradia estudantil. Isso. Enfim, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante ressaltar também, que a universidade ela é pública e gratuita, né? Porque ela poderia ser pública e paga, né? Como existe esse modelo em vários países, nos Estados Unidos. Não, ela é pública e gratuita. E os estudantes, né, que não têm condições plenas, eles ainda recebem auxílio no nível de graduação. Eles podem ter auxílio moradia, auxílio alimentação, eles têm, às vezes, também, dependendo da situação socioeconômica, uma bolsa, eles fazem algum trabalho dentro da universidade e tem uma pequena bolsa por isso. Depois, na pós-graduação, aí já entra uma ação conjunta da universidade com o governo federal e mais a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que é a FAPESP, que a gente tenta conseguir sempre bolsas de estudos para que esses alunos se dediquem inteiramente à pesquisa, né? Mais do que isso, né, quando eles vão para o exterior, nós também temos
contado com financiamento do governo federal, da CAPES, que é o órgão do governo federal, e da FAPESP, que é o órgão do governo estadual. Inclusive, é muito importante dizer que, eu estava te dizendo antes também, né, que quando um aluno chega até nós, ele passa 10 anos na universidade, entre o seu primeiro ano de graduação e o momento em que ele vai se tornar doutor. E nós temos tido a felicidade, principalmente no meu programa, mas também em outros programas lá do IBIUSI, de, inclusive, formar alunos com uma diplomação dupla, que se chama cotutela. Na realidade, esse aluno, ele começa um doutorado ao mesmo tempo comigo e com um professor numa universidade estrangeira, por exemplo, né? Não só comigo, com qualquer outro docente que se disponha, né? E aí, esse aluno, ele vai fazer uma parte do seu doutorado aqui e uma parte do seu doutorado lá. Lógico que tem que haver um projeto de pesquisa conjunto, né? Um tema que una, que ligue essas experiências. E o aluno, então, quando ele defende a sua tese ao final do doutorado, ele tem tanto um diploma de doutorado brasileiro quanto um diploma de doutorado da universidade estrangeira onde ele estudou. Quer dizer, é um docente, né, por isso que eu digo, né, e a Unesp tem dito, Unesp mais 20 anos, é um docente que a gente está formando como, né, docente para o ensino superior, como um bom pesquisador já de saída e em condições até melhores do que aquelas em que estamos nós, docentes, desse momento, porque esses programas de cotutela, eles são programas novos, né? Então, dificilmente um de nós tem um doutorado duplo, um de nós que somos docentes atualmente. Aí a importância do investimento nesse tipo de programa, que certamente dá muito trabalho, mas que forma para o futuro docentes ainda mais qualificados do que nós mesmos somos nesse momento. Já é resultado de um histórico projeto de programa de aprimoramento da universidade aqui, né? Que Sim. Foi melhorando ao longo do tempo, que bacana. Né? Exatamente, exatamente. É um processo de aprimoramento, por isso os 40 mais 20, né? E é claro que são trabalhos sempre feitos com bastante investimento pessoal, claro, do corpo docente, dos funcionários da Unesp aqui no IBIUSI, eles nos ajudam muito também a realizar isso, e muita vontade dos estudantes, porque não é nada assim fácil e evidente, mas eles têm respondido de uma maneira muito favorável e em vários programas aqui do IBIUSI nós já temos alunos que têm essa dupla formação. É uma universidade... Inclusive, desculpa te interromper, inclusive estão se colocando nas outras universidades brasileiras, porque isso é um processo muito importante de avaliação do governo federal depois, né? Quer dizer, de que maneira esses nossos alunos tão bem formados, eles se inserem no mercado de trabalho, quer dizer, eles conseguem empregos nas outras universidades. E nós temos tido a felicidade de colocar os nossos alunos, né? Eles prestam concursos públicos e são aprovados. Estava dizendo exatamente isso, ia dizer exatamente isso, professor. É uma universidade pública, gratuita, mas muito exigente. Muito, né? Exigente. Ela exige de contrapartida do aluno uma grande dedicação dele, e é isso que tem que ser, né? É assim que tem que ser, né? Exatamente. Inclusive, no começo, os alunos estranham um pouco, mas logo eles se adaptam e eles compreendem que o regime é esse, entrar ali para estudar de verdade e aproveitar todas essas oportunidades, né? Na verdade, elas estão ali para o aluno que deseja, né? Bacana. Professora, e a pós-graduação na área de letras do IBIUSI, da qual a senhora faz parte, etc. Essa é uma área que, historicamente, sempre atrai muita gente, atrai muitas pessoas, pessoas que depois vão trabalhar no magistério, vão trabalhar como professores, enfim, vão trabalhar numa série de atividades. Continua sendo assim, continua despertando grande interesse a área de letras, é isso? Sim, a área de letras, ela desperta interesse. Nós acolhemos, em princípio, né, nossos alunos aqui formados nos cursos de licenciatura em letras e bacharelado em tradução, que nós temos os 2 cursos na graduação, mas o nosso curso, até pelo, digamos assim, pelo posicionamento de São José do Rio Preto e da Unesp, né, esse campus em São José do Rio Preto, atrai também um público de toda a região centro-oeste, norte, até mesmo do norte do Paraná. Então, nós temos recebido muitos docentes, inclusive, de universidades de outras regiões do país, para fazer uma formação mais aprimorada.
E temos, inclusive, também acordo, nós temos um acordo com Rondônia, agora meus colegas do programa em estudos linguísticos têm um acordo com uma universidade do Acre, para fazer uma formação diferenciada, uma formação melhor, mais especializada para esses professores. Então, além de a gente formar novos professores, nós contribuímos também no aperfeiçoamento dos professores da área de letras que, enfim, já atuam, inclusive, em universidades aí das outras regiões do país. Isso também é muito importante para o governo federal, para a avaliação que o governo federal faz da qualidade da universidade, né? A gente fala muito em internacionalização, mas na verdade esse universalismo começa no Brasil mesmo. Exatamente, né? Isso é muito importante, isso é muito importante. Quer dizer, não adianta também a gente ter os olhos só voltados aí para além-mar, né? A gente tem que perceber que o Brasil é um país desigual e que existem muitas regiões que precisam do investimento que a gente pode fazer, né, no desenvolvimento a partir das universidades aqui de São Paulo e de outras também do Sul, Sudeste e até mesmo de outras regiões do país. Professora, para encerrar nossa entrevista, nosso rápido bate-papo, e o futuro? Pelos próximos 20 anos, o que é possível esperar do IBILSE aqui em São José do Rio Preto? Temos que esperar muita coisa, temos grandes desafios, é isso mesmo? Eu acho que sim, né? O IBILSE, ele tem um grande desafio agora, que é o desafio de crescimento. Nós não temos ali mais espaço físico, né? E nós precisamos continuar a crescer porque é uma demanda que a sociedade tem colocado, que a cidade tem colocado, a região tem colocado e a própria universidade. Então, nós vamos depender aí de algum investimento, né? E da possibilidade, enfim, tem uma conjuntura político-econômica aí que nós devemos atravessar todos nós juntos, todos os brasileiros juntos, mas eu acho que o desafio é o desafio realmente de expansão, o desafio de crescer, de abrir cada vez mais vagas e de acolher cada vez mais alunos. E também de se aproximar bastante, eu sei que o IBILSE tem muito preocupado com isso, com a comunidade. Exatamente, né? Esse é um outro projeto importante, abrir cada vez mais as portas, enfim, a presença da comunidade e a intervenção da universidade na sociedade. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença, convidá-lo para voltar outras vezes para a gente conversar sobre temas tão relevantes e tão importantes quanto esse que a gente conversou hoje aqui. Temos bastante coisa para compartilhar com o nosso público aqui. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e muito obrigada. E parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido por todo o pessoal, toda a comunidade do IBILSE aqui em São José do Rio Preto. Obrigado, viu, professor? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com Opinião Cidade. Até já. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Quando é dada a largada,
somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Nós estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, conversando agora com o futuro presidente, ainda futuro presidente, né? Paulo Sader, que está sendo eleito hoje, está sendo votado agora, nesse momento. Hoje acontecem as eleições da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, a nossa ACIRP. Eu já tenho informação aqui agora que o movimento está bem intenso lá na sede da ACIRP, no centro da cidade. E imagino que a expectativa para você, Paulo, para assumir uma função tão importante quanto essa, sobretudo em sucessão a Adriana Neves, que fez um trabalho reconhecidamente elogiado por todo mundo que acompanhou essa evolução da CIRP nesses últimos anos, e agora o bastão está sendo passado para você. Como é que é isso? Como é que está sendo esse trabalho? E fala um pouquinho sobre os seus planos iniciais aí, como começar esse grande trabalho que eu tenho certeza que você vai desempenhar a partir de agora na CIRP. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Rei, é um prazer estar aqui com você de novo. Agora já quase presidente da Associação Comercial, sucedendo a Adriana Neves, que fez realmente uma gestão fabulosa. E de que me honro muito ter participado e colaborado para o sucesso da gestão da Adriana também. Porque o nosso projeto é sempre defender o interesse do empresariado de Rio Preto, de todos os segmentos, seja o comércio, seja a indústria, seja os serviços, seja o agronegócio. Hoje nós temos que trabalhar a perspectiva do empresário como empresário. Você é um comerciante, você é um prestador de serviços, você é um fazendeiro, você é um industrial, mas você é um empresário, com demandas específicas de empresários. Faz parte dessa grande engrenagem, dessa grande locomotiva que impulsiona a nossa cidade, a nossa região, né, Paulo? Que impulsiona a cidade, que carrega a economia do país mesmo, que gera riqueza, que dá emprego, que faz a vida valer a pena, filosoficamente falando, né? Mas o empresário tem a função de organizar instrumentos de produção e atender os anseios e a necessidade do cidadão. E esse é o papel que nós desempenhamos com prazer enquanto empresários. A Associação Comercial trabalha em defesa dos interesses dessas pessoas, desses abnegados. Todo mundo trabalha por lucro e o lucro não é feio, pelo contrário. Claro. O lucro é uma necessidade para que a gente reproduza a força de trabalho, para que a gente reproduza as nossas empresas e garanta mais serviços, mais bens para a comunidade. A Associação Comercial vai trabalhar sempre em benefício deles, e benefício deles no momento é o quê? Vencer o desafio, o grande desafio que está na nossa frente, que é um desafio social, é um desafio político, é um desafio ético e moral. Nós estamos prontos, sempre estivemos, eu digo, a Associação Comercial sempre esteve pronta para trabalhar no sentido de fazer o seu melhor para garantir que a comunidade exercite os seus direitos de pagar menos impostos, de ter uma melhor gestão pública e também fazer a sua parte, que é trabalhar com honestidade, trabalhar pagando os impostos, cumprindo a legislação, mas o que nós não podemos mais é ser testados nos limites da ética que nos move. Nós temos um compromisso... Ser testado todo dia, né? Todos os dias, todos os dias. Nós não podemos mais ser chamados a pagar a conta dos erros dos outros, da gestão política. Porque a gestão econômica nós fazemos e fazemos com competência. E queremos fazer mais. Porque nós, na CIRP, representamos os bons empresários.
E é isso que a Adriana fez, é isso que fez Maurício Bellotti e todos os presidentes que trouxeram essa entidade pelos últimos 95 anos. Pois é, uma entidade quase centenária. Eu ia dizer exatamente isso, né? Você está assumindo a presidência da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto no limiar do centenário da associação. Certamente vai ser objeto de alguma programação que vocês também certamente vão começar a pensar logo, né, Paulo? Nós estamos comemorar esse centenário. Com certeza, não se faz 100 anos todo dia. Pois é. E não é fácil, no Brasil, especialmente, em que as coisas são tão efêmeras, duram tão pouco, que a gente não é fácil você ter entidades, instituições que tenham durado tanto tempo. E eu acho que a CIRP, eu tenho certeza que a Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto tem essa longevidade porque desde a sua formação pauta suas ações por valores muito claros, que são ética, trabalho e desenvolvimento local. Isso orienta todos os novos presidentes que assumem a diretoria da CIRP. Então, você tem uma continuidade moral, você tem novos projetos, você tem novas demandas, você tem a evolução, mas você tem sempre um ponto de partida básico que te orienta para fazer o certo, que é a defesa do empresariado. Sem dúvida. Paulo, essa eleição está acontecendo hoje na Associação Comercial com chapa única. Eu tenho a impressão, para mim, isso também é resultado de um grande processo de amadurecimento do empresariado de São José do Rio Preto. Eu queria que você falasse rapidinho sobre a sua chapa e sobre as razões que levaram a um objetivo tão importante quanto esse, para não expor o empresariado a uma disputa que, nesse momento agora, talvez não fosse legal mesmo, né? Fala um pouquinho sobre isso, Paulo. Com certeza, união é sinônimo de maturidade, não é sinônimo de conchavo. Sim. Essa é uma coisa que é preciso ser muito bem pautada. Nós chamamos a nossa chapa de Unidos pela CIRP. E nós estamos, eu, Lícia Abdala, Beni Haddad, Arthur Bastos, Laudicir Buozzi, unidos pela CIRP, por Rio Preto, pelo empresário de Rio Preto, porque não tinha hipótese do empresariado, da associação comercial, se apresentar no momento em que a sociedade brasileira vem dividida, nós não apresentarmos uma proposta de unidade. Porque, como diz a Adriana Neves, juntos somos fortes e unidos vamos muito mais longe. Temos objetivos comuns, abrimos mão como voluntários, de interesses particulares, defendemos interesses comuns, legítimos do empresariado, que diz respeito a todos nós. E por estes nós nos unimos, nos juntamos e estamos nos apresentando em chapa única para o empresariado de Rio Preto e para todos os públicos relacionados, mostrando força, mostrando que estamos em coesão, estamos todos muito afinados com os propósitos do empresário e da associação comercial. Paulo, vamos reafirmar o convite para o associado da associação comercial, que ainda não tenha votado, para comparecer. Até que horas a votação? Está sendo rápido, eu disse que está tendo um movimentozinho lá, mas tudo é muito rápido, funciona rapidamente. Chegar lá, votar e cumprir com esse dever, não é isso? É um dever, é uma obrigação, é um direito do associado vir legitimar, não o Paulo Sader, mas a chapa Unidos pela CIRP, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, transformando-a, mantendo-a como a entidade empresarial mais representativa do Noroeste Paulista, dando a ela respaldo para a comunicação dos seus interesses com o poder público, com as outras entidades relacionadas. Defender o seu interesse, o interesse do empresário, o seu interesse como empresário legítimo, junto a todos os públicos relacionados. Até às 18 horas, em 2 pontos da cidade, na sede central, no prédio histórico, no cruzamento da Silva Jardim com Voluntários de São Paulo e na Avenida Mirasolândia, 1810, na Distrital Norte da Associação Comercial. A Distrital Norte foi mais um sinal evidente de crescimento da Associação Comercial para uma região da cidade que está crescendo muito, cresceu muito, hoje já é maior do que a maioria das cidades da nossa região, né? Isso é sempre muito importante, né? Essa observação com o associado
está localizado geograficamente na região norte da cidade. Foi assim durante a gestão da presidente Adriana. Eu começo a perceber que faz parte das suas intenções continuar crescendo também nesse sentido, né? Ampliar essa representatividade. Você falou agora que se trata da entidade mais representativa do Noroeste Paulista. Acho que não há nenhum exagero nessa afirmação, não é isso? Mas também a gente sabe que a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto precisa muito de algumas parcerias, no caso específico do município de São José do Rio Preto, parcerias com o município, parcerias com o poder público local. Foi assim em relação às reivindicações para reforma do calçadão, por exemplo. Há demandas ainda a resolver nessa questão? Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que esperar do relacionamento da CIRP com o poder público, que também deve mudar daqui a pouco de mãos, dentro de mais alguns meses, nós teremos eleições municipais. E como é que está sendo essa expectativa, a sua expectativa dessa nova diretoria em relação a isso? A expectativa é sempre boa, né, Rei? O poder público municipal sabe que tem na CIRP um parceiro leal. E leal quer dizer que nós defendemos com clareza os nossos interesses. Nós fazemos propostas, são propostas sempre muito ponderadas, muito abalizadas, que beneficiam o associado, mas todo o seu entorno. Nós somos responsáveis pela comunidade onde estamos inseridos. Então, as nossas propostas levam em consideração sempre o bem comum municipal. Assim foi quando apresentamos pela Associação Comercial os projetos para a revitalização da área central, cuja primeira parte foi realizada. Nós ainda esperamos e cobramos e ansiamos pela continuação das obras, porque ela não é uma demanda exclusiva do empresário que está instalado no centro da cidade, ela é uma demanda do município. Sim. Quando você olha do ponto de vista da mobilidade urbana, nada acontece efetivamente se não for resolvida o ponto crucial, que é o centro da cidade. Sem dúvida. Então, não é uma demanda exclusiva, não é uma demanda tendenciosa, é uma demanda geral, fundamental para a continuação do desenvolvimento da cidade a partir do ponto central, que é como crescem todas as coisas. A nossa migração, a nossa extensão, na verdade, até a região norte da cidade, se deveu a que a cidade cresceu. E nós estamos acompanhando a evolução. Acompanhando a evolução, a gente tem pleiteado a flexibilização do horário do comércio da cidade, que neste momento, se já estivesse vigorando, talvez nós pudéssemos estar oferecendo mais vagas de emprego numa situação em que o país e a cidade fecha vagas de emprego. Esse é um dos temas que devem ser encarados por vocês daqui para frente. Essa questão da daqui para frente não, já vem sendo faz tempo que vocês estão reivindicando isso. A questão da flexibilização. Você vê possibilidades concretas de que a gente chegue a esse objetivo, Paulo? Eu acredito plenamente no bom senso do poder público municipal, na esfera do legislativo e do executivo. Porque contra fatos não há argumentos. Se você não mexe na questão trabalhista, na legislação trabalhista, não tem razão para você não acompanhar a modernização das outras cidades e de outros estados e de outros países. Cidades menores que a nossa trabalham no horário mais flexível. É lógico. Você dá liberdade para o empresário trabalhar, atender a necessidade do seu cliente. Se existe demanda por serviços, por bens em horários que não estejam entre as 8 e as 18, por que não ofertá-los? Sem dúvida. Por que não abrir vagas de emprego nesses horários, em horários diferentes? Se há pessoas que estão dispostas e preferem, às vezes, trabalhar em horários diferentes. Não existe imposição. Este é um país livre. Nós, inclusive, como empresários, defendemos a liberdade plena de realização, de manifestação, mas é preciso se render à obviedade dos fatos. Não é? Então, eu acredito na sensibilidade, especialmente neste momento em que as vagas de trabalho estão sendo fechadas numa velocidade, numa quantidade muito grandes. Eu conto com a sensibilidade dos vereadores, do excelentíssimo senhor prefeito, o atual, e eu acredito que há a possibilidade da gente resolver essa questão ainda na atual gestão. Seria um grande legado
que não custa nada em termos de orçamento, inclusive. Seria um grande legado para a cidade que o prefeito Valdomiro poderia deixar para o município, para os empresários e para a população de Rio Preto. E essa crise econômica, essa crise conjuntural, uma crise brasileira, todo mundo está padecendo por causa disso, o empresário da nossa região de São José do Rio Preto também está. A gente percebe, andando pela cidade, você começa a perceber vários imóveis comerciais com placas de aluga-se, aluga-se, aluga-se. Isso é uma evidência da redução da atividade econômica no município, como acontece, em geral, no Brasil inteiro. Que papel cabe a uma entidade como a Associação Comercial para enfrentar um momento como esse, Paulo? Nós não podemos negar os fatos. A crise está aí, ela está instalada. O que acontece é que você vence uma crise enfrentando-a de frente. Isso. Com fé e coragem e com trabalho. Fundamentalmente com capacitação. Você retendo os talentos, fazendo um esforço, é sempre um grande esforço. Mas o que é a vida do empresário se não esforço? E enfrentar adversidades. Resolver problemas é o nosso trabalho. Resolver problema para os outros. Então vamos resolver o dos outros e o nosso. Vamos nos capacitar, vamos nos treinar, vamos nos unir e dizer que nós precisamos da colaboração do poder público, que ele nos deixe trabalhar, desburocratize, reduza tributos para não aumentar os nossos custos e nós faremos a nossa parte. A Associação Comercial cabe ajudar os empresários a se treinar e se capacitar, e atuar em seu nome junto ao poder público, dizendo, como já vimos feito, nós não aceitaremos aumento de incidência de tributos. Conte com a nossa parte, mas faça a sua parte. Nós estamos num momento bom para isso, né? Exatamente. Esse é um anseio geral, né, coletivo, não há dúvida de que todo mundo concorda com isso. Paulo, deixa só para encerrar aqui a sua participação. Eu sei que você está numa correria danada hoje, tem que participando de uma eleição, está nos dando tempo aqui para conversar um pouco sobre isso, mas é muito bacana de sua parte essa disponibilidade para conversar sobre esse assunto que interessa, como você falou, não interessa só ao empresariado, interessa ao município, interessa a todas as pessoas que vivem, que usam São José do Rio Preto todos os dias, né? Mas é o meu papel de presidente da ACIRP prestar essa informação ao associado e à população. Obrigado por essa oportunidade. Imagina, nós é que temos que agradecer. Mas para encerrar, você já citou alguns dos nomes integrantes da sua chapa, pelo menos os eleitos, né, nesse momento, mas certamente você já está imaginando, rabiscando, deve ter algum papelzinho no seu bolso com algumas anotações sobre as pessoas a quem você vai convidar para somar nesse esforço, seus diretores, etc. Claro que você não vai falar nomes aqui agora, acho que não é hora de falar isso, mas isso já existe, quer dizer, é uma tendência de que essa representatividade do empresariado esteja presente também em todas as variantes dos cargos de diretoria da CIRP. Né? Isso que tem sido uma grande diretoria, como você já destacou, formada por voluntários, né? Pessoas que dedicam parte do seu tempo para a entidade, né? E aí, já escolheu essas pessoas? Ainda não? Não precisa nem dizer aqui, não, que ainda é muito cedo. Tem muitas pessoas já escolhidas, já convocadas e que já aceitaram o trabalho de voluntário pelo empresariado. Eu acho que você falou bem a palavra, não é questão de escolher, é questão de convocar. Vem cá, vem aqui que você tem uma missão a cumprir. É isso? Uma missão a cumprir. E nesse momento de desafio, com certeza é uma missão a cumprir. E eu tenho tido, felizmente, uma grande receptividade por parte desses empresários representativos dos seus segmentos, para que a gente possa trabalhar de uma forma integrada a prestação de serviços ao associado. Bom, você fica convidado então para numa próxima entrevista, quando você for anunciar esse pessoal todo, você venha fazer isso aqui também, dividir com o nosso público essa informação. Mas eu queria agradecer a sua presença, desejar sucesso total pelos próximos 2 anos, o mandato é de 2 anos. 2 anos, isso. Né? Muito sucesso, e sucesso vai haver, não há dúvidas de que vai haver sucesso, e que daqui 2 anos, no final desse mandato, antes de uma possível reeleição sua daqui a pouco, também o futuro é outra coisa. A gente vem conversar sobre que as grandes dificuldades, as grandes ansiedades já tenham passado, tomara que sim, né, Paulo? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Rei, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade de vir falar ao associado e ao seu público de TV. Muito obrigado mesmo. Vai voltar outras vezes, tá certo?
Nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa nessa edição do Opinião Cidade, convidando você a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.